tarde a todos. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos encerrar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo ele é bastante longo e traz vários assuntos. E hoje nós iremos comentar a respeito da beneficência, piedade e os órfãos. Beneficência é muito utilizada, a palavra beneficência é muito utilizada para indicar eventos organizados com a finalidade de arrecadar fundos para obras de caridade. Chico Xavier diz que beneficência é a ciência de fazer o bem. Conforme os ensinos dos espíritos superiores, Jesus entendia a beneficência como caridade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então nós vamos perceber que está incluso na palavra beneficência várias virtudes. Quando Jesus fala da indulgência, a indulgência é a gente não ressaltar, a gente não divulgar, a gente não comentar as imperfeições alheias. Eu acho que dentro da cultura que nós vivemos, é um assunto muito relevante, porque infelizmente vivemos numa cultura onde a maioria comenta sempre sobre as imperfeições e esquece de falar sobre as qualidades. É preciso nós reconhecermos que cada um de nós se encontra num ponto do caminho. O Espiritismo deixa isso bastante claro para nós, né? Até então, nós sempre criticávamos, apontávamos os dedos, né, para as imperfeições alheias. Eu estou dizendo nós, os espíritas, que eu espero que depois que estudamos e compreendemos um pouco o Espiritismo e compreendemos que não cabe a nós corrigir os erros dos outros e nem ser juízes, que nós já possamos compreender que devemos ser indulgentes para com o nosso próximo. E quando Jesus diz também de perdão das ofensas, perdoar os nossos ofensores, nós percebemos que já no Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou, ele já fala disso, né? Perdoar os nossos ofensores na medida que nós os perdoamos. Então, quer dizer, aquele que não perdoa também não tem direito ao perdão. Mas a gente ouve muito dizer, é comum a gente ouvir isso, dizer eu perdoo, mas não esqueço. E aí também ouvimos algumas pessoas fazerem críticas a respeito desta frase, eu perdoo, mas não esqueço. Perdoar vem da emoção, vem do sentimento, vem do coração. Esquecer vem da memória. Uma pessoa que tem vária memória, ele não vai esquecer mesmo. Quando nós esquecemos principalmente alguma ofensa, então provavelmente porque estamos já com alguma debilidade mental. Senão, não esquecemos, às vezes por idade, às vezes por questões outras, né? Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é não sentir raiva do outro, é não ter desejo de vingança, é se por acaso aquela pessoa precisar de nós o ajudarmos. Mas isso não quer dizer que nós esquecemos o que a pessoa fez. É simplesmente não fazer mal a ela. E na verdade, o perdão está exatamente também dentro de tudo que Jesus nos ensinou, né? Perdoar as ofensas, ser indulgente, tudo isso também está dentro da palavra beneficência, que Jesus também chama de caridade. E também, às vezes, nós temos a caridade caprichosa.
Quando a nossa caridade é caprichosa? Quando nós colocamos condições para fazer a caridade. Ah, eu não ajudo fulano porque ele bebe. Ou eu não ajudo fulano porque ele se droga. E aí nós vamos então nomeando as imperfeições e colocamos condições para ajudar. Nós sabemos que a pessoa às vezes bebe, se droga, faz outras coisas, eu costumo dizer assim, fuma, bebe, às vezes cheira, né? Mas ele também come. Nós não podemos esquecer de que ele tem fome. Nós não podemos esquecer de que ele tem frio. Então nós não vamos compactuar com as imperfeições dele. Mas nem por isso nós devemos deixar passar fome, passar frio, se nós temos a possibilidade de ajudá-los. A caridade exclusiva. A caridade exclusiva é aquela que nós escolhemos a quem vamos ajudar. Ah, não, eu não vou ajudar porque não é da minha religião. Não pertence à minha família, né? Não faz parte do meu grupo. Ah, é de outra raça. Essa é a caridade exclusiva. A verdadeira caridade é aquela de fazer o bem sem olhar a quem. Muitas vezes nós queremos ajudar, ficamos muito preocupados e queremos ajudar nas calamidades que ocorrem à distância. E devemos ajudar mesmo. Se temos condições, temos mais é que ajudar. Mas às vezes nós não prestamos atenção nas pessoas que convivem conosco, nos vizinhos, a comunidade, que estão passando por problemas e nós nem percebemos. São Vicente de Paula, que é um espírito conhecido pela sua caridade, ele dizia que devemos fazer a caridade em todos os níveis, mas não podemos esquecer que não podemos e não devemos deixar que as pessoas se tornem dependentes dessa caridade. Que é necessário que nós capacitemos as pessoas. Que da mesma forma que nós praticamos a caridade, também devemos procurar os meios de capacitá-los. Porque senão eles vão ficar sempre dependentes. Como dizia Jesus, dê o peixe, não dê o peixe, ensine-os a pescar. Confúcio dizia, se você der o peixe, você o alimenta por um dia. Se você ensiná-lo a pescar, você o alimentará para a vida toda. Então isso é muito importante, porque a gente percebe que existe algumas obras de caridade que as pessoas que dela dependem, fica dependendo para a vida inteira. Então é muito importante que as capacite. Nós vamos falar também um pouquinho a respeito da piedade. Piedade é sentimento de pena, de dó, de compaixão, tanto pelo próximo como por nós mesmos. Quando nós observamos tantas criaturas em sofrimento, tantas calamidades, tantas misérias, crianças abandonadas, nós questionamos, por que Deus permite isso? Analisando do ponto de vista de uma única encarnação, isso seria impossível de compreendermos. Mas quando analisamos do ponto de vista da lei de reencarnação e da lei de causa e efeito, tudo fica mais claro. Porque Deus não permite nada.
Nós temos o nosso livre-arbítrio e Deus não interfere. Deus apenas permite que se cumpra a lei de ação e reação, de causa e efeito. A lei de reação e reação é infalível. Porque não existe castigo. Deus não castiga ninguém. Como Deus também não dá privilégios a ninguém. O acaso não existe. As leis de Deus são justas e perfeitas. O que nós julgamos como injusto hoje é o efeito de uma causa da qual não temos lembranças, pois ao reencarnar, esquecemos os acontecimentos do passado. Ninguém passa por um sofrimento que ela mesma não tenha causado. Todo sofrimento que passamos é porque em algum momento infringimos as leis de Deus. Se essa causa nós não encontramos aqui nessa atual encarnação, é porque se encontra em vidas passadas. Vamos falar um pouquinho dos órfãos. Quando falamos das crianças, não podemos esquecer que em cada corpo de criança existe um espírito milenar que retorna para reparar os erros cometidos no passado e suportar as novas provas. E Deus nos confiou, nós como pais, Deus nos confiou essa criatura. E cabe a nós, pelo menos nos primeiros anos, direcioná-los. A educação tem um peso, mas a natureza do espírito, o peso é maior. Mas, ali pelos 14 anos, ele vai somar o aprendizado desses 14 anos com a bagagem que ele trouxe. E aí vai estabelecer nele a sua nova natureza. Será por que existem órfãos? Por que será que Deus permite que existam órfãos? Na realidade, se existe criança abandonada hoje, é porque em algum momento ela abandonou. Não cumpriu com o dever de cuidar, de amparar aquelas criaturas que caíram sobre a sua responsabilidade, que são os filhos, os pais, sogra, sogro, cunhado. Não pensa nós que quando nós casamos e entramos numa família, nós não temos nada com a família do marido, ou não temos nada com a família da mulher. Que é muito comum determinados casais dizem assim: você escolhe, sua mãe ou eu, seu pai ou eu. Nós casamos com o pacote inteiro. E somos responsáveis também se a família do nosso companheiro cair sobre a nossa responsabilidade. Não pensa que foi o acaso. Temos deveres para com aquelas pessoas. Como disse Deus: o que fizestes dos filhos que eu te confiei? Pensa que ele está perguntando que é do filho que nós geramos? É desse filho que ele está perguntando? Não. Ele está perguntando de toda e qualquer criatura que por acaso caiu sobre a nossa responsabilidade. A maioria dos espíritos reencarnam para suportar e resgatar provas, e cai sobre a nossa responsabilidade aqueles que temos deveres para com eles e às vezes os prejudicamos. Estamos aqui em resgate. Os órfãos também estão em resgate. E se eles existem, é para nos possibilitar a oportunidade de ampará-los e dessa forma corrigir os erros do passado e servir-lhes de paz. As pessoas que o acaso coloca no nosso caminho, quase sempre é alguém que temos débitos com ela.
Na condição evolutiva que nós nos encontramos, na maioria das vezes, isso acontece porque acreditamos que estamos fazendo uma caridade. Quando nós adotamos alguém, nós acreditamos que estamos fazendo caridade. Enquanto que, na verdade, estamos apenas cumprindo com o dever de acolher alguém que tivemos compromissos com ela no passado, e esta é a oportunidade que nos está sendo dada de resgate. A doutrina espírita nos orienta que no mundo tudo é planejado. Não há gravidez por acaso, ninguém cai sobre nossa responsabilidade por acaso, não há órfãos por acaso, não há adoção por acaso, nada acontece por acaso. Quando isso acontece, cabe a nós contribuirmos para amenizar o sofrimento daquela criatura. Para isso, há várias formas de contribuirmos com os orfanatos, com as famílias carentes, fazer trabalhos voluntários que contribua e traga benefício a essas crianças. E para aqueles que não podem gerar filhos ou que querem ter mais filhos, além daqueles que gerou, podem adotá-los. Como temos o livre-arbítrio, somos livres para fazer as nossas escolhas. A respeito da adoção, ainda existe muito preconceito. É muito comum as pessoas não adotar porque querem que os filhos herdem as características de caráter dos pais. No capítulo 14, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos esclarecem que o corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito. Portanto, o Espírito existe antes da formação do corpo. E os Espíritos trazem com eles a sua natureza, inclinações, tendências, caráter. Portanto, sendo filho biológico ou não, a criança não herda a natureza espiritual dos pais. Mas daí podemos perguntar, mas como? Se vemos filhos adotivos, se vemos filhos que são a cópia fiel dos pais, em termos de caráter e de comportamento. Isso acontece porque na maioria das vezes a família se reúne com afins, com espíritos simpáticos que comungam das mesmas ideias, das mesmas aptidões. E assim também acontece com os filhos do coração, que são atraídos por afinidades e objetivos. Segundo Joana de Ângeles, quando nós evitamos filhos de todas as formas, e há no planejamento da nossa atual encarnação ter determinado número de filhos, eles vão cair sobre a nossa responsabilidade de alguma forma. Um sobrinho que os pais abandonam, né? Alguém que deixa uma criança na nossa porta. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos ter os filhos para criar, para educar e para conduzir. Os espíritos da codificação nos orientam que se tivermos dúvidas entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, basta nos colocarmos na posição do outro e fazer para o outro tudo aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Rogamos a Jesus que nos fortaleça, que desenvolva a nossa sensibilidade para que possamos ser úteis aos nossos semelhantes e nos esforçarmos para cumprir com as leis divinas, procurando sempre fazer o bem. Muito obrigada a todos, tenha todos uma ótima semana, um ótimo domingo e vão em paz. Obrigada.